Cuba é comumente chamada de El Caimán ou El Cocodrillo, porque do ponto de vista de um pássaro, o país se assemelha a um jacaré. Conquistou a independência em 20 de maio de 1902. A bebida nacional é o mojito. Quando Fidel Castro assumiu o poder em Cuba, ele imediatamente ordenou a destruição de todos os jogos de monopólio. O salário médio mensal é de apenas $40 no Zizila. Desde 1995, a lei do pé seco permite que os refugiados cubanos que chegam à costa obtenham residência. Se fossem pegos no mar, eram mandados de volta. Essa lei mudou em 2017. Todos os cubanos interessados em aumentar seus apêndices agora têm a chance de se beneficiar de procedimentos cirúrgicos gratuitos. Nesse país, se alguém matar uma vaca do governo, poderá ser preso por até 25 anos. Por outro lado, a punição por tirar a vida de um ser humano é de no máximo 20 anos. O charuto cubano mais longo já fabricado mede 90 metros. A bandeira do país foi inspirada na bandeira dos Estados Unidos. Em Cuba, há um visto conhecido como cartão de turista. Esse cartão pode ser obtido na embaixada cubana. No ano de 2007, Cuba introduziu a cirurgia de mudança de sexo, que é apoiada pelo Sistema Nacional de Saúde Pública. Até o ano de 1993, os cubanos não podiam usar o dólar americano. Em 12 de março de 1857, nevou em Cuba, a única ocasião registrada em que Hemingway escreveu romances famosos. Quando se vive em Cuba, o voto é obrigatório por lei. Cientistas cubanos desenvolvem vacinas para hepatite B e meningite B. Em 1961, Fidel Castro fechou as escolas cubanas por um ano para que os alunos da sexta série ou mais pudessem ensinar os analfabetos cubanos a ler. A melhor parte é que a ideia funcionou. Os cubanos gostam muito de jogar dominó. Nas saídas das principais cidades, você encontrará paradas destinadas a quem pede carona. Na verdade, os motoristas são obrigados a pegar as pessoas que estão esperando ali. Do ano de 1899 a 1902, Cuba esteve sob o controle dos militares americanos. Durante esse período, os ESUA impuseram a Emenda Platt a Cuba, que permitia que os ESUA interviessem nos assuntos cubanos sempre que considerassem necessário. Cuba concedeu aos ESUA permissão para usar a Baía de Guantánamo como base naval. Cuba se comprometeu a pagar uma dívida de 2.700 milhões à República Tcheca, com rum e produtos farmacêuticos em vez de dinheiro. Os cidadãos cubanos podem ser presos por até 5 anos apenas por suspeita de prostituição. O país não reconheceu oficialmente o Natal até o ano de 1997. No ano de 2008, Fidel Castro deixou o cargo de presidente de Cuba. Após 49 anos no cargo, Cuba foi controlada pela Espanha até 1898. Desde sua descoberta pelo explorador Cristóvão Colombo em 1492, com exceção de alguns medicamentos, o atendimento médico é gratuito para residentes e turistas. Em 1902, Cuba conquistou a independência total dos Estados Unidos, que tinham controle temporário durante os anos mencionados anteriormente. John Fitzgerald Kennedy comprou 1.200 charutos cubanos. Poucas horas antes do embargo comercial do ZILA, que continua em vigor até hoje, os americanos que visitam a ilha têm permissão para trazer charutos e rum para casa, desde que o valor combinado não ultrapasse 100. Vale a pena mencionar que quase todos os cubanos são alfabetizados. De fato, Cuba se orgulha de ter uma das mais altas taxas de alfabetização do mundo inteiro. Em geral, os cubanos não escrevem suas receitas. Em vez disso, essas receitas são transmitidas de uma geração para outra por meio da história oral e do compartilhamento. A dança tem um significado imenso em Cuba. Estilos de dança tradicionais como bolero, mambo e chacha originaram-se nesse país e ocupam um lugar único e estimado na cultura cubana. Em 1980, mais de 100 chineses viviam em Cuba, principalmente trabalhando como mão de obra barata nas plantações de açúcar na região de Havana. As principais exportações de Cuba incluem peixes, laticínios, café e frutas cítricas. O país precisa importar petróleo, alimentos, produtos químicos e maquinário. Cuba tem 70 médicos qualificados, enquanto toda a África tem apenas 50. O menor pássaro do mundo é encontrado em Cuba. Trata-se de um beija-flor que atinge apenas 5 centímetros de comprimento. Em 2008, Cuba ficou em segundo lugar no mundo, logo depois da China, por prender o maior número de jornalistas. Em 2008, 880% dos alimentos em Cuba tinham de ser importados. Não há animais ou plantas venenosos ou mortais para os seres humanos. Até 2008,
Os cubanos não tinham permissão para ter seus próprios computadores. O sistema carcerário de Cuba é um dos maiores da América Latina. Havana é a maior cidade de Cuba em área e a terceira maior metrópole do Caribe. Atualmente, há apenas 2 países no mundo onde a Coca-Cola não pode ser comprada: Cuba e Coreia do Norte. No ano 2000, Fidel Castro ergueu uma estátua de John Lennon, dos Beatles. Castro admirava muito Lenin e acreditava que ele era um verdadeiro revolucionário musical. Cuba é conhecida por seus charutos, que são considerados os melhores do mundo. Todos os charutos cubanos premium são produzidos pela mesma empresa. O beisebol e o boxe continuam sendo os esportes mais populares em Cuba. Entre todas as ilhas do Caribe, Cuba é a maior. Há cerca de 4.000 ilhas menores na região. Cuba tem uma das menores taxas de natalidade do hemisfério ocidental. É também o primeiro país comunista do hemisfério ocidental. O rum Bacardi era feito em Cuba, mas a produção foi para Porto Rico, após Fidel Castro assumir o poder. Cuba é o país mais populoso do Caribe, com uma população superior a 11 milhões de pessoas. O níquel é o principal produto de exportação de Cuba, constituindo 21% de suas exportações totais. Isso representa 4% da produção global de níquel. Cuba abriga aproximadamente 7.000 espécies diferentes de plantas, sendo que metade delas é exclusiva da ilha. Os únicos carros que os cubanos podem ter legalmente são aqueles fabricados e comprados antes de 1959. A maioria dos carros anteriores a 1959 é dos ESUA. É a 16ª ilha mais populosa do mundo. A culinária cubana mistura pratos espanhóis e caribenhos com muitos temperos. Os pratos tradicionais geralmente incluem feijão preto, carne desfiada, arroz e banana da terra. Havana, fundada em 1514, foi um porto importante no Império Espanhol do Novo Mundo. No ano de 1607, Havana foi estabelecida como a capital de Cuba. Hoje ela é a cidade mais populosa de toda a região do Caribe. Cuba abriga mais de 250 museus. O país conta com um sistema de saúde universal, e seus profissionais médicos fizeram contribuições significativas para a saúde global. Na véspera do Ano Novo, os cubanos se envolvem na tradição de queimar bonecas. Essa prática simboliza o ato de esquecer os momentos ruins e esperar por novos momentos bons no ano seguinte. Em Cuba, a frequência escolar é obrigatória para todas as crianças entre 6 e 15 anos de idade. Os uniformes são universalmente exigidos, com cores diferentes para cada série. Em média, pelo menos 150 viajantes licenciados do ZAU visitam legalmente Cuba todos os anos. Por hoje é só. Parabéns, inscreva-se e até breve.